Boa noite, turma. Boa noite para quem está entrando. Sejam muito, muito bem-vindos. Oh, alegria esse momento, né, gente? Boa noite, Gi. Sino Fuentes, boa noite. Turminha nova que está chegando. Todos sejam bem-vindos. Mais uma semana, né, gente, iniciando. A gente pode ver pelos dois lados, né? Uma semana que terminou e uma semana que vai começar. De qualquer forma, dos dois jeitos é bom, né? Sim, boa noite. Boa noite. Gente, pegando a água de vocês, tá? Enquanto a gente tá fazendo esse papinho gostoso aqui de introdução, colocando água para fluidificar, lembrando que é individual para cada um da família. Boa noite, Miguelito. Pro seu pet, viu? Pro seu gatinho, pro seu cachorrinho, pode pegar água também, pro seu passarinho. Pode não, deve. Que todas as águas serão fluidificadas, né? Mandando aviãozinho pros amigos, pra família, para participar todo mundo junto do Evangelho. E hoje o nosso Evangelho, gente, lembrando que a gente tá quase não, a gente já tá nos 99%, né? Como se diz, nos 45 do segundo tempo, pra gente finalizar a leitura, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo Evangelho com ele, né? Isso não quer dizer que a gente não vai nunca mais olhar, não, porque isso aqui é a nossa Bíblia, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa Bíblia, então vai ser sempre a nossa base. A gente vai ter um outro livrinho, que a gente é espírita também, vai continuar os estudos do Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, pelo espírito de Emmanuel. Então, uma obra maravilhosa que a gente vai iniciar, né? E sempre usando como base o Evangelho, né? Que é um guia. Então, turma, me fala uma coisa, tá tudo bem o som? Não tá muito alto? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje, na nossa... Bom, como eu ia dizer, hoje o nosso Evangelho, que a gente está quase terminando, né? As nossas preces, lembrando que a gente entrou num... Tá bom o som, beleza. A gente está fazendo preces, estudando preces aos outros, né? Não mais... entre aspas, não mais para nós, né, para os outros, mas é claro que sempre vai, dependendo do tema, sempre vai caber pra gente, né? E hoje a gente vai fazer prece pelos doentes, seja para outra pessoa ou seja para nós mesmos, tá? Então, boa noite, Deus abençoe, amém, 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 a todos nós. Então hoje eu vou pedir para vocês trabalhar muito a fé, porque a gente vai ter muitas curas, a espiritualidade está junto de nós, está junto da gente, a equipe espiritual que faz tratamentos, e muitas pessoas serão merecedoras de curas, né? Então, vamos iniciar?
Lembrando, pegando a água de vocês, tá? Quem tá chegando agora, água que vai ser fluidificada. Hoje, gente, eu vou ler, eu não vou ler o Gotas de Esperança. Hoje a gente vai ler, aliás, assim como o Gotas, esse aqui, turma, ó, do Chico Xavier, Momentos de Reflexão, né? Momentos de Reflexão do Chico, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Gente, livrinho de bolso, ó. Esse livrinho aqui eu tenho na minha bolsa. Então são livros, assim como Gotas, para você andar com eles, né? Vai trabalhar, para onde você for. Tenha na sua bolsa, para um momento de reflexão, num momento que de repente você está precisando de uma resposta, né? De uma mensagem, de uma direção, né? Você silencia e abre, né? Então hoje eu vou abrir. E lembrando, gente, sempre quando vocês forem comprar, bem-vindo, gente, bem-vindo quem tá chegando agora, boa noite. Sempre quando vocês forem comprar livros, né, obras espíritas, procurem comprar em centros espíritas, tá? Qualquer centro espírita, gente, que você passa em frente, pertinho da sua casa, pertinho da casa do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, da sua amiga, entra no centro espírita e compra, né? Ou pede para alguém comprar. Por quê? Porque ajuda, né? Ajuda a casa, tá bom? Então, hoje a nossa mensagem vai ser de número par. Muita luz para todo mundo hoje, muitas curas que serão feitas, curas físicas, curas espirituais, mentais, tá? Então, mensagem de número par, de Emmanuel e de André Luiz. Mensagem de número 118. Fazer o bem. Tá aqui, ó. Em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Lembrando que a gente não precisa fazer o bem pensando no retorno, né? Fazer o bem pelo coração mesmo, né? Pelo sentimento do bem. E naturalmente a gente vai colher coisas boas. A gente vai no momento, no instante oportuno, que é aquele instante que a gente precisa, a gente vai receber dos outros auxílio. Só lembrando, gente, não sei se vocês repararam na minha camiseta. Olha que linda, o Chico, uma camiseta do Chico Xavier. Então, fazer o bem, como a gente sempre fala, fora da caridade não há salvação. E quando a gente estudou esse tema, num dos evangelhos que a gente tem aqui, né, gravado, fora da caridade não há salvação, substitui a palavra salvação por felicidade. Se a gente não ajudar o próximo, seja pelo lado material, seja pelo lado emocional, uma palavra, como a gente sempre fala, e todo mundo pode fazer isso, né? A gente não vai encontrar felicidade, né? Porque a gente se torna uma pessoa egoísta,
uma pessoa orgulhosa. E daí a felicidade não chega até a gente, a salvação não chega até a gente, né? Então vamos entrar com a nossa oração e aí eu vou pedir com muito, 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 muito carinho, muito amor, muita fé, que você coloque a sua mão sobre a região onde você quer que tenha cura. E se você não precisar de uma cura física, se você sabe que alguém precisa dessa cura, né, de alguma doença, de alguém que esteja doente, você vai mentalizar essa pessoa, tá? Agora e durante todo o Evangelho. Então apoie a sua mão onde você desejar uma cura, fecha seus olhos. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por esse momento de união, de reunião, para se falar de Deus, para se falar de Jesus, para se falar de caridade, para se falar de bem. Que possamos todos, num só pensamento, sermos todos merecedores de curas físicas, mentais e espirituais. Nesse momento, nossos mentores aqui com a gente, com as suas mãos sobre as nossas, emanando todo o fluido de cura. Com a permissão do nosso Pai Celestial. Que essas curas sejam realizadas. Não só para nós encarnados, mas aos nossos irmãozinhos espirituais que se encontram com a gente nesse momento de Evangelho, que vieram atrás de curas, atrás da luz e que vão sair desse nosso Evangelho curados na direção da luz, na direção de Deus. Agradecemos a espiritualidade que vai higienizar os nossos lares, cada cantinho, trazendo amor, trazendo proteção, trazendo sabedoria, união, fé. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas e a espiritualidade que vai trabalhar com os tratamentos, com as curas. E assim a gente começa, a gente inicia o nosso Evangelho com muito amor. Muito, muito amor e fé. Dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí. Então, uma dica de livrinho, tá? De bolso, de bolsa. Momentos de reflexão com mensagens de Emmanuel e André Luiz pela psicografia do Chico Xavier. Então eu vou ler hoje o nosso penúltimo tema do Evangelho. A gente vai entrar nas preces, que são os últimos, né? Preces pelos doentes e pelos obsidiados, pelos doentes. Hoje, prece pelos doentes. Então eu vou ler o prefácio, lembrando que o prefácio é sempre muito importante. Aí a gente conversa, eu leio as minhas considerações e a gente vai pra prece. Cleuzinha, fofinha, saudades. Ai, tô tão feliz que hoje o Enzo tá lá em Cascavel com a Cleo, né?
Estão juntos os irmãos. Oh, beleza! Passando frio, cidade fria, do jeitinho que eu gosto. Então vamos lá. Preces pelos doentes. As doenças, prestando bastante atenção, gente. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Habitamos um planeta de provas e expiações, então as doenças fazem parte. Elas são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Então, nós somos ainda seres inferiores, né, de natureza grosseira, e não tem como a gente não ter doenças. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais, olha que interessante, nos mundos mais avançados, fisicamente ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades. E o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. É preciso, então, se resignar em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de o trocar. Então, através da nossa... Aí ele fala, nós somos densos ainda, somos pesados. Exatamente a espiritualidade fala que a gente não anda, a gente rasteja. Já imaginaram isso? A impressão que eles têm de nós aqui na Terra é que a gente rasteja, né? E é o que ele fala aqui. À medida que a gente vai evoluindo, através do nosso mérito, a gente vai subindo degraus, né, nos mundos. Isso não deve, até a gente trocar, né? Isso não deve nos impedir até que tenhamos... Isso não deve nos impedir, à espera do mérito, de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Ou seja, nosso livre-arbítrio. Mas, se apesar dos nossos esforços a isso não podemos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Ele quer dizer aqui, existem doenças que a gente vai ter que passar por toda a nossa existência. E o Espiritismo vem ensinar a gente ter essa resignação, esse ânimo. Por que é passageiro? Porque vai passar. Mesmo quando a gente desencarna, a gente lembra, não pode esquecer que a doença está no corpo, não no espírito. Se Deus não tivesse querido, olha que importante isso aqui, se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Ou seja, aquele papo de que, eu vim com esse karma, eu vou ter que morrer com esse karma. Não. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo nisso, com o instinto de conservação, indica que é do nosso dever os procurar e os aplicar. É natural, é da natureza a gente querer se melhorar, se curar. Ao lado da medicação ordinária, essa medicação ordinária é a medicação comum, tá?
elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Então, para a gente ir em busca da cura, a gente tem a medicina, né? Aqui da Terra. A gente tem o poder da ação fluídica, que é o quê? A oração, a energia, né? A prece. E aí, ele fala aqui, ó, o Espiritismo veio revelar uma outra força na mediunidade curadora. A gente sabe que existem médiums de cura, né? Não só em centro espírita, qualquer lugar, né? O médium ele consegue curar através da sua mediunidade, né? Do seu fluido. Eu posso até dizer aqui com segurança dessa mediunidade, eu tenho certeza de que todos vão conhecer. É lógico, Chico Xavier, né? E João de Deus. João de Deus, apesar dele ter falido, né? Como homem, como médium, ele caiu nas tentações, nas vicissitudes da terra, ele se perdeu. Mas ele tem uma mediunidade de cura, ele curou milhões de pessoas, né? E muitas pessoas têm e não sabem. Então, esse foi o nosso prefácio, tá? Depois a gente vai fazer a prece. Aqui existem, ele dá 3 preces de exemplo. A prece para o próprio doente fazer, a prece que a gente faz pelo doente e tem a prece pronunciada pelo médium de cura, tá? Então, eu vou ler 3 questõezinhas aqui do Livro dos Espíritos, gente, como ele fala aqui, né, do instinto de conservação, né? Então aqui no Livro dos Espíritos, gente, na lei de conservação, tá? Na questão 704, Allan Kardec pergunta assim: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? É mais ou menos o que a gente falou aqui, né? A espiritualidade responde sim. E se ele não os encontra, o homem, né? É porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Que é o que a gente fala, né? A gente se perde nos excessos. A doença vem dos excessos. Os excessos destroem a nossa saúde. Então, a gente vivendo com o necessário, a gente consegue viver melhor. Questão 710, Allan Kardec pergunta: nos mundos, também falou aqui, né? Nos mundos onde a organização é mais aperfeiçoada, ou seja, nos mundos mais superiores do que a Terra, os seres vivos precisam se alimentar? Eles respondem sim, mas os seus alimentos guardam relação com a sua natureza. Tais alimentos
não seriam bastante substanciais para os vossos estômagos grosseiros. Ou seja, ele está falando que a alimentação dos mundos superiores não satisfaz o nosso estômago grosseiros. Assim como os deles, os estômagos deles, né, não poderiam digerir os vossos alimentos, né? A gente aprende, eu não sei se vocês estão assistindo, gente, se não estão, assistam, comecem a assistir o The Chosen. Então, já tá na 4ª temporada, né? Então a gente vê muito isso, eles se alimentando durante os capítulos, né? É muito interessante, e exatamente isso. Eles faziam tantas coisas, gente, né? Os apóstolos, enfim. Enzo, cuida da Cleo aí, viu? E, gente, não existia o que se existe hoje de alimentação, era o necessário, né? E Jesus veio para ensinar isso. E hoje, no mundo moderno, a gente se acaba nos excessos. Para finalizar, última questão 719, Allan Kardec pergunta: o homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? A Celina está aqui no meu colo. O homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? Resposta: o bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. É o que a gente falou. O abuso é contrário à conservação. Eu não consigo me conservar sã com abusos. É isso que Deus proíbe. Ele não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas e nem venha diminuir as vossas forças físicas e morais, que é o que acontece, né? Através do quê? Dos vícios que a gente adquire ao longo da vida. Vai diminuindo, vai drenando, né, as nossas forças físicas, mentais e morais. Aí aqui eu só vou ler uma partezinha que aqui no Evangelho ele pede pra gente dar uma corridinha lá no capítulo 3, item 9, aonde fala das várias moradas da casa de meu pai. Então ele fala aqui que nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a terra. A forma do corpo, tá? Os mundos superiores. A forma do corpo é sempre, como toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que geram a predominância da matéria, né? Eu não me lembro agora em que livro é dito sobre... Ai, meu Deus, o planeta não é Plutão. Ai, me fugiu o nome do planeta. Aquele planeta bonito, ele é grandão, gigante. Simplesmente me fugiu o nome do planeta. É um planeta superior à Terra. Ai, me fugiu. Júpiter. Gratidão, HCR João, gratidão, Júpiter.
eles vivem 5 séculos, eles vivem uma média de 500 anos, né? Não é Saturno, não, é Júpiter. O Saturno é aquele que tem o anel, né? Os anéis. É Júpiter. É um planeta bonito, né? Grandão. E aí, se a gente for parar para analisar, gente, faz todo sentido, né? Porque vocês percebem que à medida que a Terra está evoluindo, lembrando, a gente está entrando numa era de regeneração, né? Se a gente for parar para olhar lá atrás, né, há séculos e séculos da Terra, se vivia quanto? 30 anos, né? 30, 40 anos. Hoje se vive 100 anos, né? Então, à medida que o planeta vai evoluindo, obviamente, a média de vida do habitante aumenta também, né? A Ritinha fala, ontem assisti Nosso Lar 2, maravilhoso, né? Vale a pena, um ensinamento lindo. Então, acho que era mais isso que eu queria falar sobre esse capítulo 3. Eu não vou ler tudo, o item, tá? A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos dos mundos superiores, né? A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos. Isso é importante. Lembrando, a gente já fez estudo desse capítulo, tá? Mas é sempre bom a gente lembrar, que é o que eu falo, a gente vai estar sempre lembrando, né? Torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula. Por quê? A infância se torna nesses planetas mais evoluídos? Por que a infância se torna mais curta ou quase nula? Porque nós aqui ainda somos inferiores, né? Então a gente precisa passar pela infância, ter um certo... essa maturidade demora mais tempo aqui na Terra. Agora, nesses planetas superiores já não tem mais esse tempo a infância ela é muito rápida. Muito rápida. Né? O despertar para a vida, para o lado espiritual, é muito mais rápido. Né? Então, a Ritinha fala, né, aqui pra gente do Nosso Lar 2, sobre a regeneração, que fala muito sobre a regeneração. Eu tenho até um vídeo que eu quero ver se eu coloco na semana que vem, do Aninceto, né? Quem faz é o... Olha, gente, que beleza que eu tô hoje. Edson Celulari. Enfim, até falando sobre a reencarnação, né? A gente tendo essa visão, o que eu vou falar agora nas minhas considerações, né? A gente tendo essa visão da reencarnação certa na nossa vida, tudo se torna mais fácil. Tudo. Principalmente com relação a doenças, né? Porque a gente passa a entender que o meu espírito não foi criado nessa existência, né? Não foi o meu pai e a minha mãe que criaram o meu espírito. Meu pai e minha mãe criaram o meu corpo, né? Nossos pais criaram os nossos corpos, o espírito não. O espírito ele já foi criado, nossos espíritos, né? Há muitos séculos. Então, eu vou ler aqui as minhas considerações. O adoecimento é a forma que a natureza encontra, gente, que ela nos impõe, né? A natureza impõe pra gente o adoecimento
para colocar os limites que a gente precisa, como a gente falou dos excessos, né? Boa noite. Então, sempre é uma consequência das nossas atitudes, gente, dessa ou das existências passadas, as nossas doenças. A Ritinha fala pra gente: só sigo triste pelas doenças dos nossos peludos. Tô aqui pedindo pela Angelina, que tá com tumor no fígado, aguinha fluidificada pra ela, viu, Ritinha? Tá? Você vai fazer o seu melhor pra ela. Fica tranquila. E lembra que ela não sofre, os bichinhos não sofrem, quem sofre somos nós. São provações pra gente, viu? Então, a gente tem por obrigação, cuidar do nosso corpo. Porque o nosso corpo é o nosso veículo que a gente vai atravessar essa encarnação, né? Pra gente conseguir cumprir tudo aquilo que a gente planejou antes de reencarnar, né? Tudo. A gente vê... Eu acho um exemplo bastante bom, são aqueles trabalhadores dos... Isso, Ritinha, perfeito. Aqui, os estivadores, né, gente, que trabalham nos portos. Então, são homens grandes, são homens fortes, porque precisam daquele corpo para trabalhar, né? E já existe eles já vêm com um planejamento. Agora a gente fala assim: se eu não cuido, se a pessoa não cuida do corpo, da saúde, ele não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir cumprir aquilo que ele veio cumprir, né? Aí a gente fala que a Terra, os espíritos falam pra gente, né, que a Terra é um planeta escola e um planeta hospital. Muitas doenças a gente traz de maus comportamentos, de existências passadas, tá? Muitas doenças. E outras a gente sabe que a gente planta na atual, né? A gente acaba desenvolvendo doenças, a causa estando aqui, nessa vida, né? Se eu sou uma pessoa que eu fumo, né? Fumei a minha vida inteira, aí eu chego com 50, 60 anos tendo problemas, né? Decorrentes do fumo, eu sei que eu plantei nessa vida. Toda ação tem uma reação. Ponto. E quando vem uma doença na gente, né, ou em alguém da família, como eu falei, se a gente não tem essa afirmação, essa fé, né, na vida futura, essa fé na reencarnação, quando vem essa doença, o que acontece? Começam aqueles questionamentos, né? Por que isso está acontecendo comigo? Não é justo. Deus esqueceu de mim. Deus não me ama. Eu não fiz nada para ninguém, né? Aí vem o quê? A revolta com Deus. Vem o vitimismo. O vitimismo é algo que deixa a gente muito mais doente, né? A gente fica achando que é injustiça. A gente já falou sobre injustiça. Não existe injustiça, né? Em algum ponto da minha existência, se eu não tô plantando, eu tô colhendo.
Ou eu tô plantando ou eu tô colhendo. Tem um livro, eu vou até mostrar esse livro para vocês. Tem uma história, tem várias histórias, tá? Inclusive eu quero fazer um vídeo contando para vocês uma das histórias. Chama Deficiente Mental Porque Fui Um. Tem uma... Na verdade, essa que eu vou contar para vocês, eu não lembro se tá nessa ou em alguma outra psicografia. Eu acho que é nesse. Uma menina autista, ela veio autista, né? Um grau de autismo, podemos dizer mediano. E aí ela veio numa família que amava muito ela, porém não tinha muitas condições. Então ela era meio que jogada. Eu vou dar esse exemplo, gente, pra gente entender um pouquinho, né? Sobre esse lance do vitimismo, né? Da ação e reação. Então ela, durante a vida toda, ela foi meio largada, jogada pelos cantos, né? Ela não tinha estímulo nenhum. Isso foi lá atrás, tá? Há décadas e décadas para trás. Daí o pai veio a desencarnar. Ela ficou sendo cuidada pela mãe. Os irmãos, acho que ela tinha os 2 irmãos, cada um casado, né, com a sua família. A mãe teve uma doença, um câncer. E aí ela vem a desencarnar, a mãe. Daí morava a mãe e essa menina autista, né? Essa filha autista. Daí os irmãos venderam a casa onde elas moravam e pegaram o dinheiro para pagar um lugar para ela ficar, né? Uma casa que fosse cuidar dela. E a mesma coisa, deixaram ela lá, né? Os irmãos deixaram ela lá, uma casa de cuidados, uma casa meio precária, como a gente fala, barata, vai, né? E ela fica lá. E aí, ela tinha 42 anos, ela foi estuprada. Ela foi estuprada. Autista. E aí, um tempo depois, descobriram, ela até pediu a irmã foi visitar, ela pediu para a irmã tirar ela de lá, ela não era de falar muito, ela pediu para a irmã tirar ela de lá, a irmã não atendeu porque não tinha para onde levar, o marido dela não ia querer ela na casa dela, enfim. E daí... depois se descobre que ela foi estuprada, quem estuprou foi o jardineiro da casa, do abrigo, né? E aí mais pra frente, aos 46 anos, ela tem um problema, se não me engano, uma pneumonia. E essa pneumonia se agrava e ela desencarna pela pneumonia. Ela desencarna, é recebida pelo pai e pela mãe, né? E aí, depois de um tempo que ela desperta no plano espiritual, como a gente sabe, a gente depois fica sabendo tudo aquilo que a gente fez na existência atual, os porquês que aconteceram, né? E aí ela viu tudo que ela passou, foi apresentado para ela a vida pregressa dela, né? E aí ela conta que ela foi um homem muito rico, muito abastado, não dava valor para a família, a mulher desencarna e ele estupra a própria filha. Vocês estão entendendo? Então, na vida anterior, esta mulher autista era um homem que, num determinado momento da vida, estuprou a própria filha.
E, enfim, aí vai. Então, por isso que a gente fala que não existe injustiça. Claro, gente, claro, meu Deus, é bizarro, né? É imensurável um negócio desses, né? Assim como tantas outras atrocidades que a gente vê, né? Acontecendo. Mas tudo é colheita, né? Então, como eu falei, vem o vitimismo, né? A gente acha que é injustiça, a não ser que as doenças adquiridas conscientemente, né? Seja por uma má alimentação, hábitos errados, vícios, né? Como a gente falou, vícios. O vício claramente vai levar a gente para doenças, né? Me veio até um caso agora, gente, um exemplo, eu até comentei essa semana com bastante gente e eu coloquei inclusive hoje no meu story. Coloquei agora, depois quando terminar o nosso evangelho, dá uma olhadinha. Mas acredito que muitos de vocês já estejam sabendo sobre o caso da Celine Dion, né? Celine Dion, como eu já falei, pra mim é a melhor cantora encarnada, né? Pra mim não tem melhor. Ela, Whitney Houston, né? Já desencarnou. Pra mim, Celine Dion é a top das top. E pra quem sabe, né? Ela tá passando por um momento de uma doença raríssima, onde ela sente dores horrorosas. Eu até, esse vídeo que eu postei, né? É triste de ver, gente. Não tenho o que falar. Mas mais uma vez eu falo, eu digo, né? Eu digo não, a gente, né? Através da espiritualidade, alguma coisa ela plantou. Alguma coisa ruim ela plantou. Não sei se foi nessa existência, eu não conheço da vida dela, né? Ou se foi na anterior. Mas ela simplesmente está resgatando. E mais, gente, no momento que ela desencarnar, ela só vai agradecer. Ela só vai agradecer. Porque ela resgatou o mal que ela fez ao outro. Lembrando, a doença fica no corpo. Quando o espírito fica liberto, não existe mais dor, né? Então, como eu falei lá no início, se eu não acredito na imortalidade da alma, as doenças vão ter um peso muito, mas muito maior para mim, né? Para quem tem a doença, dificultando inclusive o processo da cura, né? O lance da aceitação, né? Que a gente comentou inclusive, da aceitação da doença. Eu já ouvi pessoas falando assim, mas se eu venho com tal doença, né? Se eu desenvolvo um câncer, então eu não tenho o direito de querer a cura, porque eu vim com essa, eu fiz esse pedido no meu planejamento reencarnatório, eu ter esse câncer, né? Então eu não posso querer a cura? Claro que pode, deve, né? A gente tem que fazer o possível, né? Enquanto a gente estiver no processo da cura, trabalhar a resiliência, a resignação. Se a cura vai vir ou não, só Deus sabe. Só Deus sabe.
mas a gente tem que ir atrás da cura o tempo todo, porém, como fala lá no Livro dos Espíritos, sem passar, sem atropelar ninguém, sem prejudicar ninguém, tá? E que a gente faça, como a gente leu o nosso livrinho, né? Faça o bem, que a gente possa fazer o melhor para nós e aos outros, né? Daí, a gente caminhando no bem, quem sabe a gente pode afastar males que estariam destinados pra gente, né? E aí, pra gente terminar, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o Deficiente Mental, porque fui esse livro, gente, são depoimentos de diversos espíritos que foram deficientes mentais na sua última encarnação, tá? Com explicação do espírito Antônio Carlos. Antônio Carlos é o espírito que trabalhou com a médium velha Lúcia Marinzec, ela que psicografou esse livro pelo Antônio Carlos. É um tesouro isso aqui. E aí eu só vou ler essa primeira partezinha aqui, que é de um médico, que ele fala assim: Dr. José Roberto Leite, médico pediatra e homeopata, de Leme, tá? Em 1997, ele fala assim, é um ensinamento muito bonito pra gente. Alguns anos atrás, assisti a uma palestra de um médico que muito me impressionou. Isso o próprio médico falando, tá? Ele era pai de uma menina excepcional. Ele dizia: existem duas maneiras de ver uma árvore. A primeira com os olhos de um capitalista que só visa lucros e enxerga milhares de caixas de fósforos ou folhas de papel. A segunda maneira com os olhos da alma, que admira suas folhas, aprecia o perfume das flores e deleita-se à sua sombra, saboreando os seus frutos. Foi dessa segunda maneira que eu aprendi com ele a encarar um excepcional, que como a árvore é dádiva de Deus, a própria luz materializada no milagre da vida. E é assim que eu os vejo nesses relatos de experiências por meio de reencarnações. E isso aqui eu levo para todas as doenças, de como a gente encara a doença. Como que eu vou encarar a doença do meu filho, do meu pai, tá? A Elaine pergunta: uma doença não lesa o perispírito? Não é a doença que lesa o perispírito, Elaine. São por exemplo, eu sempre vou trazer no perispírito coisas que eu fiz, tá? Pra mim, porque a própria doença, na verdade, quando eu me curo, ela fica no corpo, né? Se eu tenho um câncer, no momento que se eu passo a minha vida, eu desencarno pelo câncer, ou eu sou curada, enfim, eu vou desencarnar, a doença ficou no corpo, eu não levo comigo pro espírito, tá? Eu posso te dar um exemplo, Elaine, de um suicídio, por exemplo, né? Se eu tiro a minha própria vida, por exemplo, com um tiro, né? Seja no coração, seja na cabeça, aí sim eu vou lesionar o perispírito, tá? Eu vou ter que consertar o meu perispírito através de uma doença, numa próxima existência, né? Aí eu volto como um deficiente mental ou com um problema cardíaco, tá? E toda doença, gente, só pra gente lembrar, eu vou até colocar um videozinho pra gente finalizar de Jesus. Jesus curava,
e a gente pode trazer isso pra gente, né? Merecimentos de curas. Então, se eu fui curada de um câncer, seja qual for a doença, a cura é mérito. Como a gente fala, não existe milagre, né? Milagre, gente, falar em milagre é dizer que Deus ama mais aquele filho, então fez um milagre para ele. Então, Elaine, são nossas atitudes que podem lisar o perispírito correto. Também, como eu te falei, exatamente, de você tirar a própria vida, né? Exato, é isso mesmo. Então, se eu tenho a cura pelo meu mérito, tá? Cura, gente, eu vou ter pelo meu mérito, não por milagre de Deus, né? Um pai, ele não vai curar um filho e não curar o outro, né? Se eu tenho 2 filhos doentes, eu não vou escolher curar um só, eu vou querer curar todo mundo. Então eu vou me curar pelo meu mérito. E tudo é transformação. Se eu não me transformo, a doença volta. Diga-se de passagem, na época de Jesus, quantos que ele curou, né? Não se transformaram, não tiveram a fé verdadeira, a doença voltou, acabaram desencarnando pela doença que foram curados, né? Então que a gente possa, seja qual for a doença que você esteja passando, alguém da sua família, fé, de curas de todas as formas, como a gente falou, a ciência, a medicina terrena, orações, passes fluídicos, tudo que for pro bem vale a pena, tá? Pra gente finalizar e lembrando, fortalecendo, não tenha revolta, não tenha mágoas. O que eu tenho que passar é meu, não é culpa de ninguém. Quanto mais resiliente e resignada eu for, as chances da cura são maiores, tá bom? Então eu vou passar esse videozinho de Jesus, de novo, The Chosen, assistam. Vou passar aqui rapidinho, é um videozinho, gente, de acho que 1 minuto e meio. Deixa eu achar aqui. Peraí, tô procurando, espero que eu não tenha apagado. Achei. Deixa eu só colocar, vou dar uma pausinha na música, gente. Então repara, mentira, tem 46 segundos o vídeo. Ó, é uma cena, tá? De cura de Jesus. Então reparam,
Aliás, vocês vão reparar bastante nisso, mas está na Bíblia, né? Ok, tá? Isso é sabido. Não era Jesus que ia à procura das pessoas, né? Na maioria das vezes, as pessoas iam atrás da cura com Jesus. Repararam que o cego, ele puxa a roupa de Jesus. E é assim que tem que ser. Jesus está com a gente. Jesus, Deus, a espiritualidade, nosso mentor, está todo mundo com a gente. Mas e a gente? A gente tem que ir atrás. Como a gente fala, está nas nossas mãos. A cura, a felicidade. À medida que a gente vai despertando espiritualmente, entendendo o que a gente veio fazer aqui na Terra, as doenças, a gente vai deixando as doenças para trás. Igual a mulher que sangrava, ele disse: a tua fé te curou. A vontade de curar era tanta, e ela, vocês repararam, né? Que a mulher que sangrava, ela foi curada e ela continuou sendo uma serva de Jesus. Ou seja, ela teve um propósito para ser curada. É isso. É isso. Então, se eu tenho uma doença, eu quero ser curada para eu mostrar que eu mudei. Que eu quero a minha mudança e eu quero a mudança de quem está em volta de mim. Então, não tem outro caminho da saúde, da felicidade, senão pelo Cristo. Nós temos que abrir nossos corações para Jesus. Tem algumas cenas que, inclusive, a gente sabe, né, pelas escrituras, que Jesus chora. Jesus chora. Por que que ele chora? Porque ele vê que as pessoas não praticam os ensinamentos dele. Ele veio aqui para ensinar e as pessoas não praticam. Então eu vou ler, gente, só as duas primeiras preces, exemplos de preces, tá? Que a primeira prece o próprio doente pode fazer e depois a prece que a gente faz por ele. A do médium eu não vou fazer, tá bom? Então, essa primeira prece é como se eu tivesse doente, como se eu tivesse com a doença. Mais uma vez, coloca a sua mão sobre a sua dor. Senhor, sois todo justiça. A doença que vos aprouve me enviar, devo-a merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Eu me entrego para a minha cura, a vossa infinita misericórdia. Se vos apraz me restituir a saúde, que o vosso santo nome seja bendito. Se ao contrário, devo ainda sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Eu me submeto sem murmurar aos vossos divinos decretos, porque tudo o que fazeis não pode ter por finalidade senão o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que esta doença seja para mim uma advertência salutar e me leve a meditar sobre eu mesmo. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para minha fé e a minha submissão à vossa santa vontade. E a próxima prece
a gente vai fazer pelo outro, por alguém que você conheça que esteja doente. Quando eu pedir, você fala o nome da pessoa, pela voz ou pelo mental. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis e em vossa sabedoria acreditastes, deve afligir, diga o nome da pessoa, pela doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos-lhe pôr um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de o aliviar. Dirige meu pensamento a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto das suas provas. Continua com a sua mão sobre a sua dor, mentalizando o doente, olhos fechados, que possamos continuar no caminho de Jesus, praticando os ensinamentos que Ele pede para a gente praticar. Que a gente possa, a partir da nossa fé, a fé no futuro, que a gente possa alcançar a nossa cura ou a cura daquele que precisa, pelo nosso fluido salutar, pela nossa vibração de amor, vibração do bem. Que todas as células que estejam doentes nesse momento se recuperem. Trazendo a cura no físico e no espiritual. E que a gente possa se transformar, levando o amor, a compaixão, o perdão e o Cristo para todos os que passarem por nós, seja na nossa família, seja em qualquer lugar em que a gente esteja. Com muita gratidão a gente recebe essas curas, a gente recebe esses ensinamentos. E a nossa transformação está feita. Gratidão à espiritualidade que limpou os nossos lares, que fluidificou as nossas águas, que aplicou os passes e muitas curas que foram feitas. Que tenhamos uma semana abençoada com esse alimento espiritual de Jesus, que a gente se aproxime de Deus cada dia mais, e nenhuma doença vai atingir a gente. Finalizamos o nosso Evangelho com muito amor e curas, dizendo graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que assim seja. É isso. E aí na semana que vem,
a gente vai entrar no nosso último item do Evangelho, que é prece pelos obsediados, pelos doentes. Também vai ser um tema muito, muito, muito forte. Presenças ilustríssimas. E hoje muitos espíritos também que vieram aqui para serem curados, foram curados, vão sair daqui com cura, assim como a gente, né? E é isso, gente, pratiquem o Evangelho. Pratiquem os ensinamentos do Cristo. Todos os dias das nossas vidas. Como a gente fala, vamos viver melhor para morrer melhor. Tá bom? Obrigada a vocês, gratidão, uma semana linda para vocês, viu? Pra família. A gente vai se vendo e semana que vem tamo junto aqui, tá? Um beijo no coração, amo vocês. Até a próxima.